alma negra, pura e verdadeira luta guerrilheira, classe tão sofrida, discriminação desumana, baptize sem convite, me convide, não hesite, não hesite. Foi eu que cresci, eu vi que preto não tem vez, que o preto não tem vez, que o preto não tem vez. Foi eu que cresci, eu vi que preto não tem vez, que o preto não tem vez, que o preto não tem vez. Alma negra, pura e verdadeira luta guerrilheira, classe tão sofrida, discriminação desumana, verbal crise sem convite, me convide, não hesite, não hesite. Foi eu que cresci, eu vi que preto não tem vez, que o preto não tem vez, que o preto não tem vez. Foi eu que cresci, eu vi que preto não tem vez, que o preto não tem vez, que o preto não tem vez. Muito bem, muito bem, muito bem. Não sei se vocês sabem, dia 20 agora é dia da consciência negra. Tocando para vocês Azilu, Alma Negra, em homenagem aí a essa toda consciência negra, a toda a raça negra, a toda a nossa raça, que na verdade não existe uma raça pura, mas é toda uma miscigenação, uma mistura. Mas temos essa homenagem aí. Ouçam, procurem o som dela, que é muito bom. E toda a origem, ela é muito legal. Tudo bem, 8º ano, tranquilo. Estamos indo aí já para o módulo 4, trabalhando agora a consciência corporal. Como é que o nosso corpo sente e responde isso pelo lado de fora. Então, o que nós vamos trabalhar? Os órgãos do sentido. O que é os órgãos do sentido? Né? Visão, audição, olfato, paladar e tato, que nós vamos ver. Vocês já perceberam que a falta de um desses nos tira totalmente do prumo? E em alguns casos que as pessoas têm essa deficiência, eles têm que se adaptar. Por exemplo, a pessoa que tem deficiência visual, ela tem uma audição melhor, né? Quem tem uma deficiência auditiva, presta muito mais atenção no visual, no som que pode ocorrer, o que ele pode sentir no seu tato e assim por diante. Então a gente sempre tem uma compensação maior dos outros órgãos, mas nossos 5 órgãos dos sentidos estão ali. Com relação à visão, nós temos uma visão muito bem apurada, nós enxergamos, por incrível que pareça, nós enxergamos de cabeça para baixo. Quando você enxerga um objeto, você enxerga ele, a visão é projetada no fundo da retina dos nossos olhos. E isso vem de cabeça para baixo. Quem organiza isso é o nosso encéfalo, que coloca em ordem, a gente consegue visualizar sem nenhum problema. É claro que conforme a idade vai chegando, ou mesmo pelo uso de aparelhos eletrônicos ou nosso trabalho mesmo, a gente vai ficando com problemas na vista, né? A miopia, que a visão, o objeto, ele é projetado antes da retina, então você tem que usar lentes corretivas para isso. A hipermetropia, que quando você tem né? Várias imagens formadas, e aí você tem que usar uma lente para fundir isso numa só. E o astigmatismo, aonde a imagem é formada depois da retina, ou seja, você não enxerga de longe. Miopia você não enxerga de longe, astigmatismo você não enxerga de perto, e a hipermetropia você tem aquela visão dupla, tripla, quádrupla, que aí você usa o óculos para colocar normal. Então a visão é de extrema importância. Graças à luz, a gente consegue definir cores, formas e tudo mais. Então a visão é de extrema importância. A audição também, né, é de extrema importância. Então, quantos casos de pessoas que foram atropeladas ouvindo um fone de ouvido, que não presta atenção, e na audição nos dá o corpo ficar em alerta. Então uma freada, uma buzinada, você já fica em alerta. Então é importante a audição, o som,
A gente, quando tem um som muito baixo, a gente não consegue definir, ou um som muito alto também atrapalha a nossa audição. Ou quando esse som se torna muito veloz, quando a gente fala, a gente ouve muito rápido, você não consegue definir. Então tem que ter tudo um espaço, uma altura certa. Então é importante eu ter a audição. Claro que hoje em dia, com as modernidades de aparelhos e tudo mais, essa geração que está vindo aí está cada vez mais perdendo a audição mais cedo. Porque você, fone de ouvido, é joguinho, é balada, é um monte de coisa, e aí você perde a audição. Então, por volta ali dos 50, 60 anos, 70 até, a gente começa a perder a audição natural, porque você já usou ela ao longo dos anos todos. Só que hoje em dia o pessoal está perdendo a visão mais cedo por usar demais isso. O olfato é o órgão mais fraco desses 5. Por que a gente fala que é o mais fraco? Porque ele se acostuma mais. Haja vista que se você usa um perfume, você põe o perfume. 5 minutos você não sente mais o cheiro do perfume. Você não sente o cheiro do perfume. As pessoas em volta podem até sentir, mas você não sente mais. A não ser que você pegue a roupa, cheire e fale, verdade, estou usando perfume. Mas você não sente mais. Então o olfato, ele percebe isso. A gente se acostuma mais rápido com ele. O som não, o som já te irrita e acabou. A visão também é a mesma coisa, mas o olfato não. Se eu estou sentindo o cheiro de um produto, por exemplo, eu acostumo com ele. E aí eu fico sentindo o cheiro dele e não percebo. Então o olfato tem essa coisa. Mas também nos leva à informação para o encéfalo, do cheiro, se é agradável, se não é. Eu costumo brincar até com o pessoal que está em sala de aula, que conversa muito comigo, que eu falo assim, nossa, que cheiro de fome. Você está ali 11h30, meio-dia, que é a hora que a gente está dando aula, e vem cheiro de um bife, vem cheiro de um salgadinho, vem cheiro de um macarrão, vem cheiro de um feijão feito na hora. Cara, aquilo dá uma fome, porque estimula você a comer. Então, algumas coisas que faz você ter muita fome, por exemplo, na hora do almoço, é você ver a comida, você sentir o cheiro. Aí, nossa, a gente come com vontade. Então essa audição, o olfato é extremamente importante. O paladar, que assim, nos livra de algumas dificuldades, né? Inclusive de alguns alimentos que estão estragados, passados. Então você sente o sabor. O que é mais importante no paladar é a língua. A língua você tem regiões onde você identifica o doce, o salgado, o amargo e o azedo. Então quando você come chupa um limão, por exemplo, onde é que você sente aquele esquisitinho, né, azedinho? Lá atrás. Então são chamados papilas gustativas, que identificam os sabores, né? Quando você vai tomar aquele remédio que começa docinho e acaba amargo, aonde você sente o amargo? No meio da língua, né? Que você fica até, nossa, tem que tomar uma água para tirar aquele amargo do meio da língua. O doce, como é que você prova o doce? Com a linguinha para fora, né? Sorvete, né? Né, assim. E o salgado um pouquinho aqui do lado, que você percebe que está um pouco salgado. Isso faz a gente identificar os sabores dos alimentos e que nos faz ser agradável ou não, tá? A questão da alimentação. O tato também é extremamente importante. Então nós temos corpúsculos de Krause, corpúsculos outros que estão na nossa pele, que identifica, por exemplo, a pressão, a temperatura, né? A gente consegue identificar as texturas, até tem. A gente trabalha isso com criança de 2, 3 anos para trabalhar as texturas, né? O que é rústico. Você vai pegar uma lixa, de lixar a parede, aquele negócio esquisito. Aí você vai pegar uma madeira, uma mesa de forma, que é tudo lisinho. Então isso, o nosso tato, e graças a isso também a gente tem várias situações onde o tato está presente e é colocado assim, tá bom? Esses órgãos dos sentidos, todos eles servem para a gente ter a interação com o meio ambiente e dar a resposta. Então, quando uma coisa está muito luminosa, o que eu tenho que fazer? Eu fecho o olho, porque aquilo está né? Ou quando eu não estou enxergando direito, a minha está no escuro, por exemplo, a minha pupila do olho, ela se dilata
abre mais para eu poder ter uma luminosidade melhor. A audição é a mesma coisa. Então, às vezes, muito barulho atrapalha a gente, né? Ou às vezes um silêncio que a gente precisa para se concentrar, para poder estudar melhor. Então tudo isso, os nossos órgãos sensitivos servem para que eu tenha a resposta que tem do meio ambiente. Por exemplo, a gente está vivendo esses dias aí bem loucos, né? Começa o dia com 35, com 30 graus e acaba o dia com 18, 19. E aí você tá de bermuda, daqui a pouco, morrendo de frio, tem que pôr uma blusa e tal. E assim por diante. Tá bom, gente? 8º ano, vamos fazendo os exercícios que estão na apostila, a gente vai corrigir e vai, consequentemente, tirando dúvidas sobre isso, ok? Valeu, galera. Obrigado. Abraço. Até a próxima.